Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje Tiago capítulo 5, fechar o nosso estudo. Terça-feira que vem eu vou trazer o certificado para os irmãos de Tiago. Aí nós vamos estudar Pedro, para a glória do Senhor. Tiago 5, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos acharam? Amém? Pode vir agora, está frio lá fora. Tiago 5, amém? Amém? Como de costume, irmãos, eu vou ler 3, os irmãos ler 3, até nós chegarmos. Tiago 5 diz: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de vosso ouro, e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entusiastes para os últimos dias. Salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que povais os trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que povais retido como fraudes está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetrarão até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles viviam regradamente sobre a terra, eles viviam os prazeres, tendes engordado o vosso em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está a ponto. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflições e paciências os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes os fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não julgueis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que a vossa palavra seja sim e sim, e não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. E alguém contente? Cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, orei uns pelos outros, para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistências para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e fez germinar seus frutos. irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do seu erro, seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Pai eterno, Senhor, nessa noite, Pai, venha falar conosco para a glória do Teu nome, Senhor. Venha nos ensinar a Tua palavra, a Tua verdade. Venha, Pai amado Senhor, nos fazer guardá-la em nosso coração para a Tua glória, no nome de Jesus. Fazer guardá-la em nosso coração para a Tua glória, no nome de Jesus. E nós dizemos: Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós chegamos agora no capítulo 5 do livro de Tiago, em que ele encerra
a ensinamento passado por causa da perseguição que havia em Israel. Ele encerra o ensinamento no capítulo 5, falando para a gente sobre 4 assuntos. Vamos ver se os irmãos sabem quais são esses 4 assuntos que ele fala no capítulo 5. 4 assuntos. Isso mesmo, vai um de cada vez para não bagunçar. Bagunçar. 4 assuntos. Quais são os 4 assuntos? Riquezas mal adquiridas. Riquezas, que mais? Você não está lendo aí em cima não, né, irmão? São 4, você vai achar 2. Vai lá, quais são os outros 3? Juramento proibido. A paciência e esperar. A paciência e qual mais? Ele vai falar para nós sobre as riquezas, vai falar sobre a paciência, vai falar para nós sobre a oração e vai falar para a gente sobre a exortação dos irmãos. Ele vai ensinar para nós sobre as riquezas. A coisa que ele chama a atenção, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai exortar os ricos. E ele vai convidar os ricos para fazer uma coisa. Ele diz: olha, vós que sois ricos, vocês não devem pegar o dinheiro de vocês e gastarem. Vocês não devem pegar o dinheiro de vocês e gastarem. Não, vocês não devem dar festas. Não, vocês devem chorar e chorar muito. Vocês devem se humilhar e chorar muito pelo mal que há de vos vir, pelo mal que está chegando, porque as suas riquezas serão apodrecidas, as vossas vestes comidas por traça, e o vosso ouro e a vossa prata vai ser enferrujada, e vocês estão entesourando tudo isso, consumir no último dia. Irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que naquela época as pessoas ganhavam dinheiro basicamente com 3 coisas. Ou as pessoas ganhavam dinheiro vendendo roupa, ou ganhavam dinheiro plantando e colhendo, ou ganhavam dinheiro negociando plantando e colhendo, ou ganhavam dinheiro negociando ouro e prata. Era basicamente as 3 maneiras das pessoas serem ricas naquela época. E o Senhor está falando pela boca de Tiago, dizendo: olha, tudo de riqueza que vocês têm acumulado vão queimar vocês, vão consumir vocês no último dia. E por que isso vai acontecer? Por acaso é pecado o irmão ser rico? Não, não. É ou não é? É pecado o irmão ter um carro novo, zerado, a pessoa comprar uma casa grande, espaçosa, com 2 piscinas, sauna? É pecado exterior, passear? Não é pecado. O problema dessas pessoas é que elas estavam depositando a sua confiança na riqueza e fazendo da riqueza o seu Deus, a sua confiança, fazendo da riqueza o seu Deus, a sua confiança, fazendo da riqueza a sua única esperança. Não é pecado a pessoa ter a vida boa, uma vida mais confortável financeiramente. O problema é quando o meu conforto financeiro é o meu objetivo de vida. Eu só penso nisso para isso. Aí está o problema. E além disso, o problema ainda se agrava quando a pessoa adquire as riquezas, adquire o dinheiro, adquire as riquezas de maneira ilícita. Irmãos, como que esses ricos estavam enriquecendo ilicitamente nesse texto? Vamos ver como é que vocês sabem. Como é que a gente sabe que eles estavam enriquecendo ilicitamente? Lendo a Bíblia aí. Como que a gente sabe, olhando pelo texto, que eles estavam enriquecendo ilicitamente? Estavam enriquecendo ilicitamente. Eles não pagavam aos seus trabalhadores que colhiam os seus campos, guardavam dinheiro só para eles. É isso? Tem certeza? É isso mesmo. A Bíblia diz, lá no texto, em terras, e que foi diminuindo clama,
e os clamores dos que ceifam entram nos vossos ouvidos, ouvido do Senhor dos exércitos. Eles estavam enriquecendo à custa do sacrifício dos outros, de tal maneira que as pessoas trabalhavam o dia todo. E no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o pagamento era diário. Então a pessoa trabalhava o dia todo, chegava no dia todo e falava assim: olha, eu vim receber meu salário. Ele disse: ô moço, hoje não vai dar para te pagar não. Ele disse: ô moço, hoje não vai dar para te pagar não. Volta amanhã, que amanhã eu te pago. E aí roubava o dia do trabalho do sujeito. No outro dia, a pessoa ia trabalhar, eu falo assim: nós combinamos por quanto? Nós combinamos por R$100 o dia. Mas deixa eu te falar, você ficou sabendo? Agora tem e se a terra você não trabalha, então eu aluguei a terra para você, eu vou descontar 20% do aluguel da terra e você vai me pagar, vai receber R$80. Quanto que ele deveria receber? 100, mas está recebendo 20. Está recebendo 80, está roubando 20. E esse dinheiro está 20. E esse dinheiro está clamando, esse dinheiro estava reclamando aos ouvidos do Senhor nosso Deus, para que o povo, os ricos, fizessem justiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês: nós nunca podemos tirar lucro indesto em todos os seus negócios. Por exemplo, o irmão Caleb tem uma galinha, né, irmão Caleb? É um frango. Quanto é que vale um frango? Quanto é que vale um frango? Grande, R$30, certo? R$30. Aí você chega para mim e fala assim: moço, deixa eu falar de você, eu sou crente. Você chega para mim: quanto é que o frango vale? 30. Aí eu chego e vejo a oportunidade e falo assim: ô moço, eu dou para você R$8 no frango. Se você quiser pegar aí R$8, você pega no frango e é isso mesmo. Moço, R$8, moço, faz isso não, moço, eu preciso. E aí eu abuso da sua necessidade e ganho em cima de você. E aí eu abuso da sua necessidade e ganho em cima de você absurdamente. Uma coisa é comprar um pouco mais barato para negociar. Outra coisa é você abusar da necessidade das pessoas. Um cristão não pode adquirir dinheiro de forma ilícita, roubando, enganando, prevaricando, usurpando o que é de direito de alguém. Não se pode, não se pode. Isso é contrário à palavra do Senhor. E a Bíblia está dizendo assim: olha, vocês vivem deliciosamente sobre a vossa deleitais, cevaste o vosso coração como num dia da matança. Além de um cristão que tem dinheiro, ele não pode viver, ganhar os seus recursos de maneira desonesta, de maneira com os recursos, de maneira desonesta, de maneira contrária à palavra do Senhor. Ele não pode ficar se deleitando enquanto sabe que alguém está padecendo. Ô irmãos, no grande dia, os meninos, no grande testemunhas, algumas testemunhas, vamos dizer que esse pedestal aqui era um rico que conhecia a palavra e vivia de maneira mundana. Ele não bebia, ele não prostituía, ele não tinha duas esposas. Qual que é a maneira mundana? Ele vivia só para gozar o dinheiro dele, sem se preocupar com os outros, e recebia até de forma ilícita, sonegava imposto, enganava os outros, vendia um produto de uma qualidade mais baixa, ficou rico. Era cristão, morreu. Um cristão desse, se não se converter, era cristão, morreu. Um cristão desse, se não se converter, vai para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Vai para o inferno. Hã? Mateus é legal também, isso é legal. Mateus? Não. Cobrava de imposto. Não, ele cobrava. Ele cobrava mais. Não, a Bíblia não diz que ele cobrava mais. Zaqueu. Cobrava impostos. Chegou no grande dia, Deus vai chamar algumas testemunhas para ele. Quais serão as testemunhas? O pastor que o exortava pregando. Você lembra daquele dia que o pastor pregou contra as riquezas?
contra o amor às riquezas, você deveria se converter. Outra testemunha que Deus vai chamar como testemunha dele um saldo bancário. E vai falar assim: quanto você tem na conta, irmão pedestal? 20 milhões. Irmão, você conseguiria viver com 20 milhões? Você conseguiria viver com 20 milhões? Claro, Senhor, vivia de forma abastância, sobrando. Ia te faltar dinheiro, irmão pedestal? Não ia me faltar dinheiro. Só que esse dinheiro está clamando contra você. Enquanto você deixava ele no banco rendendo juros, havia pessoas sendo fome, havia pessoas ao seu lado padecendo necessidade. Havia algumas pessoas que precisavam de 20 reais para fazer um exame e você fechou os ouvidos para essa necessidade. Irmãos, o cristão pode ter a vida confortável do jeito que for, mas ele não deve esquecer que ele deve também atender ao necessitado, ao carente e à obra do Senhor nosso Deus. Assim como também no grande dia, Deus vai olhar para a conta bancária de várias igrejas que tem muito dinheiro no banco e vai falar: esse dinheiro está pesando contra você, esse dinheiro está culpando vocês, porque o meu dinheiro não é para ficar no banco, mas é para... Não, isso é em segundo plano. Em segundo plano ainda. Os sacerdotes. Não, terceiro plano. Será que serve o quê? O dinheiro da igreja. Para as necessidades da igreja. Segundo, o dinheiro da igreja. Para as necessidades da igreja. Segundo plano. Segundo plano? É. Para a obra de Deus. Não, aí a obra de Deus é fácil. Para que serve o dinheiro da igreja? Ué, você não é para a necessidade da igreja, não é para ajudar o próximo. Deus vai nos abençoar. Hã? Deus vai nos abençoar. Não, o dinheiro da igreja é o primeiro lugar para nós alcançarmos almas para Cristo. Em segundo lugar, a gente cuida dos aflitos necessitados, cuida da necessidade da obra, paga o salário dos obreiros, mas o dinheiro deve ser investido para alcançar almas. É para isso que o Senhor coloca. E aí fala assim: na minha igreja havia 1 milhão no banco. Irmão? E quantas almas você alcançou com esse 1 milhão? Moço, mas como é que eu ia alcançar almas? Você podia pagar um salário do missionário, você podia construir um hospital, você podia construir uma escolinha, para que a escolinha... Todo o dinheiro deve ser levado para a obra, para ganhar almas para Cristo. E aí a Bíblia vai dizer que essas pessoas condenavam o justo, matavam o justo, e o justo não reclamava de nada. Eles abusavam por causa do seu orgulho pelo dinheiro. Irmãos, e aí a gente fala assim, por exemplo, você vê uma pessoa lá, eu estudando e ouvindo alguns pregadores para poder ensinar para os irmãos hoje. Você pensa uma pessoa assim, vamos pensar num político, né? Um político bem corrupto. E ele vê viajando, comendo em restaurante caro, e aquela ostentação toda. E aí tem crentes que ficam até com inveja, né, moço? Ficam até com inveja, né, moço? Como é que o ímpio prospera? E aí a gente vê essa situação. Só que a Bíblia vai ensinar para nós que Deus está cevando eles para o dia da matança. Você sabe o que é cevar? Um dia você vai numa pescaria, irmão Moisés. Na pescaria você quer pegar bastante peixe. Então você não vai lá e vai pescar num dia não. O que você faz? Você vai uma semana antes e coloca um saco de ração onde você vai pescar. Uma semana antes. Você está cevando o lugar. Comer ao saco de ração. E aí os peixes vão aprender que lá tem o quê? Ração. No dia que você for pescar no lugar, o que vai acontecer? Vai
estar cheio de peixe. O que você faz? Joga a rede, a tarrafa, pega no anzol e você vai voltar cheio de peixe. Você colocou a comida lá porque você gostava dos peixinhos. Oh, eu gosto dos peixinhos, vou colocar comida. Não, você colocou lá porque você estava a fim de comer os peixes. Deus está dizendo que as pessoas que enriquecem de forma ilícita, os peixes. Deus está dizendo que as pessoas que enriquecem de forma ilícita estão engordando para no dia da condenação serem mortos pelo seu pecado. Então você vê um traficante andando de carro chique, você vê o prefeito roubando, você vê as pessoas fazendo errado, enriquecendo, não precisa ter inveja. Você fala assim, ô dó, se ele não se arrepender, ele está engordando para destruição. Essa destruição fala de duas coisas. Essa destruição fala de duas coisas, irmãos. A primeira coisa que essa destruição está falando é no dia que Jesus Cristo voltar, no dia que a pessoa morrer, no dia que ela vai ter que cruzar a eternidade e prestar conta da sua vida. A segunda coisa que está falando de destruição é porque depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, passou aproximadamente 15 a 16 anos. No ano 49, Roma invadiu Jerusalém e destruiu toda Jerusalém, destruiu o templo, queimou as casas, matou um monte de judeu, que é chamada de diáspora judaica. O irmão Tiago estava já prevendo pelo Espírito essa destruição, dizendo, olha ricos, vocês irão perder tudo por causa dessa destruição. Então estava falando da destruição de Jerusalém terrena, estava falando da destruição. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Saber que seu patrão está te roubando, sabendo que as pessoas estão ficando com aquilo que é seu, te deixa feliz ou te deixa triste? Triste. Deixa nervoso ou fica calmo? Nervoso. Moço, imagina só, Caleb, você vai trabalhar para mim. Aí eu falo, irmão Caleb, você vai trabalhar para mim, você trabalha para mim o mês todo. Quando chega no final do mês, eu falo assim, moço, eu estou sem dinheiro, vou lá e compro um carro novo. Como é que você fica? Voltaram, né? Nervoso. Só que Deus vai falar o seguinte, olha, irmãos, quando tudo estiver contrário, eu gostaria que vocês fossem pacientes, igual 3 pessoas. Vocês fossem pacientes. Versículo 7. Irmãos, vocês fossem pacientes. Versículo 7. Irmãos, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber a chuva. Tem pergunta para vocês: quando que a nossa paciência pode acabar? Quando, irmã Kézia? Quando a nossa paciência pode acabar? Qualquer hora. Quando, segundo a Bíblia, a nossa paciência pode acabar? Jesus Cristo. Você só pode perder a paciência depois que Jesus Cristo voltar. E depois que Jesus Cristo voltar, nós vamos precisar perder a paciência? Não. Por quê? Assim como o lavrador coloca a semente lá e espera chover, espera a chuva crescer, chover no tempo certo, porque se chover antes dá ruim, se chover depois também dá ruim, tem que chover na época. E aí espera chover, espera a árvorezinha ficar bonitinha, aí espera a segunda chuva para engrossar o fruto. Nós devemos ser pacientes até a volta de Cristo, saber esperar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Além de ser paciente, meus irmãos, como os nossos irmãos agricultores, nós temos que ser pacientes como os profetas. Diz o seguinte:
versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, bem pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, traduzindo esse está próxima do grego aqui, o está próxima, quando Pedro e Paulo, o irmão Tiago diz, a vinda do Senhor eu consigo ver. Por exemplo, Késia está próximo de mim, porque eu consigo vê-la. Caleb e Moisés estão próximos de mim, porque eu consigo vê-los. O carro está próximo de mim, porque eu consigo vê-lo. O irmão Sérgio está próximo? Não. Está próximo. Só que segundo a Bíblia ele está próximo? Não, porque eu não consigo vê-lo. Essa tradução aqui é o que está próximo aos meus olhos, o que eu consigo enxergar, o que eu consigo ver. E ele está dizendo, irmãos, se você conseguir enxergar que Jesus está voltando, você vai ter força no seu coração para ser paciente. Se você não conseguir ver que Jesus está voltando, aí você perde a paciência mesmo. Meus irmãos, toda paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11: eis que temos por bem-aventurança os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso, e que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, primeira pergunta para os irmãos: os irmãos acham que o povo gostava dos profetas? Não. Os irmãos acham que os profetas eram chamados para pregar em muitos congressos? Não. Os irmãos acham que eles eram convidados para jantar frequentemente na casa dos reis? Não. Por quê? Eles eram aflitos. O povo não gostava de ouvir a palavra, a verdade, e jogava os profetas de lado. É purificação no mundo, e às vezes nem dentro da igreja. Moça, as pessoas não me reconhecem. Se você teme ao Senhor, toma cuidado para não pecar e fala a verdade, às vezes nós vamos passar por exclusão. Os profetas sofreram, e além de sofrer, foram pacientes. Foram pacientes de tal forma, um foi jogado no poço, outro foi cerrado ao meio, um foi jogado na cadeia para só comer, beber água, até o rei voltar, outros foram decapitados. Vários profetas sofreram, mas no meio da provação eles manteram a paciência. E que paciência é essa? Essa paciência, irmãos, é você saber que Deus vai julgar a sua causa. E uma coisa que eu tenho que aprender, os irmãos têm que aprender, com as minhas mãos, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor não sabe resolver nada. Deixa eu fazer aqui deixa eu mostrar para o Senhor como é que faz. Nós temos que aprender, irmãos, a ser paciente, porque o Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor trabalha em nosso favor. O Senhor trabalha em nosso favor. Enquanto eu espero, eu oro. Enquanto eu espero, eu canto. Enquanto eu espero, eu me fortaleço na presença do Espírito Santo. E aí ele fala um sujeito que Jó. Jó passou por luta, irmãos? Passou por luta? Vamos descrever as lutas? Jó passou por luta financeira. Perdeu tudo que tinha. Beleza? Jó passou por luta saúde conjugal. A sua esposa o afligia. Jó passou por luta familiar. Perdeu 10 filhos. Jó passou por luta de relacionamentos. Os seus amigos não acreditavam nele. Jó passou por luta sem considerar as lutas psicológicas, os pensamentos ruins que rondavam a sua mente. Então nós estamos falando de muita luta. É ou não é? É, muita luta.
Muita luz. E qual que foi o final de Jó? Ficou rico. Qual que foi o final de Jó? Jó. Ficou rico. Qual que foi o final de Jó? Ganhou o dobro de tudo. Ué, depois que a prova passou, Jó recebeu tudo muito mais em dobro. Em dobro, Deus restituiu a saúde, a riqueza. Deus restituiu a saúde, a riqueza, a família, os relacionamentos, a comunhão, a amizade, a saúde mental. Deus restituiu tudo porque o nosso Deus, ele é piedoso. Então, irmãos, no nosso tempo de tribulação, nós devemos imitar o nosso irmão Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Então eu vou orar por eles, porque eu sei que é o Senhor que julga a minha causa. Se a minha esposa, se o meu relacionamento está ruim, eu sei que o Senhor vai restaurar. Jó tinha confiança em Deus e Deus fez isso com Jó e vai fazer isso com nós também. Se nós passarmos pela tribulação confiando no Senhor. Pode ouvir um amém? Amém. Só que tem um problema. No meio da tribulação, a gente corre o risco de pecar por palavras. Quando a gente começa a entrar na prova, a gente corre o risco de pecar por palavras. Versículo 2 diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Irmãos, um crente não pode falar meias verdades. Um crente não pode, irmãos, contar a história só um pedaço. Um crente não pode, irmãos, contar a história só um pedaço. Um crente não pode falar somente aquilo que lhe beneficia. Eu arrumei uma confusão com o irmão Caleb. Eu cuspi na cara do irmão Caleb, chutei a canela do irmão Caleb, dei um soco no nariz do irmão Caleb. E o irmão Caleb me chamou de tolo. Ô, seu tolo, para com isso. Aí eu saio daqui e conto para todo mundo o seguinte: moço, Caleb me xingou. Moço, olha que você, Caleb me xingou. A palavra de um crente deve ser sim, sim. Não deve ter, irmãos, meio termo na palavra. Nós temos que ter toda a verdade. A palavra do Senhor diz no Salmos 15 que justo é aquele que mesmo falando com dano seu, não muda. O seu não muda. Você está entendendo? Amém. E aí vem o negócio: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? E ore sobre ele, e ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Irmãos, presta atenção aqui. Tem jeito não, irmão. Tem jeito. Nós vamos ter que aprender. Se você sabe que alguém na igreja está passando por aflição, o que você deve fazer? Orar. Não é só quando eu estou passando por aflição. É quando alguém entre nós está passando por aflição. Nós temos que orar. Em contrapartida, quando alguém estiver contente, nós temos que louvar com eles. Isso é comunhão uns com os outros. Eu chorar com os que choram, e uns com os outros. Eu chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E aí tem mais: se por acaso alguém estiver doente,
É só chamar os anciões, os presbíteros, os obreiros da casa do Senhor, e o Senhor vai ser curado. Isso aqui, meus irmãos, está falando assim, os presbíteros. Não quer dizer o presbítero ou o sacerdote. Isso aqui está falando que todo irmão designado por Deus para a obra tem essa ousadia. No céu, para a pessoa ir para o céu. Não, aqui qualquer presbítero, obreiro do Senhor pode ungir e orar, porque em nome do Senhor Jesus a cura vem. Amém, irmãos? E se a pessoa tiver pecado, a pessoa tiver pecado, a pessoa vai ser perdoada no nome de Jesus. O que ele diz mais? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. A oração feita de muito em seu efeito. Irmão, pergunta para vocês: eu pequei, eu preciso confessar para o pastor para eu ser perdoado? Sim ou não? Não, não preciso. Para ser perdoado? Não. Agora vem cá, estou conseguindo resolver esse pecado. Eu tenho um pecado que eu não consegui largar ele. Eu vejo coisas que eu não deveria ver, eu faço coisas que eu não deveria ver, eu quero roubar de quem eu não deveria roubar, eu roubo, eu devo roubar de quem eu não deveria roubar, eu roubo, eu devo procurar um membro da igreja, um irmão de piedoso, que obedece ao Senhor, que obedece à palavra do Senhor, uma irmã, e falar sobre a minha dificuldade. Moço, eu estou pecando nisso, eu não consigo perdoar isso. Para quê? Para que ele me dê dicas e ore junto comigo para que eu alcance o perdão do Senhor. Existem muitas doenças, irmãos, que são doenças porque as pessoas não falam, fica guardando dentro de si, escondendo segredos, e vai ficando doente, vai dando gastrite, vai dando dor nas costas, ansiedade, depressão, vai dando um monte de doença porque a pessoa não põe para fora os espíritos ruins. Então a igreja, meus irmãos, não é para um ficar contando o erro dos outros, mas é para ficar contando o erro dos outros, mas é para a gente ouvir e orar para que o Senhor venha edificar. E aí, o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, arranca de nós toda a desculpa, dizendo: olha, vocês querem saber de uma coisa? Elias era um homem, Elias não tinha tempo, Elias era cansado, Elias tinha problema, Elias tinha dificuldade, Elias tinha um monte de coisa para fazer, Elias tinha responsabilidade, um homem sujeito às mesmas paixões de nós, mas orando e pedindo que não chovesse, não choveu, orando e pedindo que não chovesse, não choveu sobre a terra, e orando outra vez e pediu que choveu e produziu fruto sobre a terra. O que Deus está falando para nós é que Moisés, Caleb, Quezer, Hadassah, Lael, não existe categoria especial de crente. O que existe é os que oram e confiam, e os que não oram, os que buscam e os que não buscam. Elias buscou e Deus atendeu. Qual que é a diferença dele para nós? Não, mas Elias não tinha televisão, não tinha internet, não tinha internet, não tinha, mas Elias também não tinha carro, não tinha água potável, não tinha transporte, não tinha escola. Pastor, então cada tempo tem a sua dificuldade e o seu problema. Em cada tempo tem a sua dificuldade e o seu problema. Então, mesmo com os problemas da época dele, ele conseguiu ser um homem cheio do Espírito Santo. E nós, com os problemas da nossa época, conseguiremos também ser um homem cheio do Espírito Santo. Você crê? Amém. Glória a Deus. E aí vem para nós ensinar uma coisa muito importante. Irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade
e alguém o converter, saiba que aquele que converter do seu erro, do seu caminho, pecador, salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, o irmão pecou contra mim, ou pecou contra a igreja de Cristo. O que eu tenho que fazer? Olá, o endemoniado, filho do cão, raça de víbora, entendeu? Que o diabo carregue ele. Víbora, entendeu? Que o diabo carregue ele. Não. Se o meu irmão está em pecado, eu devo me aproximar dele e com todo o amor tentar convencê-lo a voltar para o caminho da verdade. Eu devo, meus irmãos, tentar convencê-lo do caminho da verdade. A Bíblia manda a gente não saudar o herege. O que é o herege? O herege não é o irmão que pecou. Não. O herege é uma pessoa que sabe o que é verdade e resolve ensinar mentira. Ó, irmãos, um herege, pastor, 30 anos, sabe que Jesus Cristo é o Cristo, de uma hora para outra fala assim: pode ser? Jesus não existiu não, moço, para com isso, é mentira. Eu estou falando uma heresia. Eu estou um irmão que pecou, moço. O irmão estava na igreja bonitinho, caiu na cachaça, na prostituição, entrou para o homossexualismo, entrou para o mundo das drogas, não sabe se relacionar com as pessoas. A esse irmão nós devemos chegar perto dele, conversar, e orar, e mostrar, e insistir em acompanhar, e orar, e mostrar, e insistir em acompanhar, porque se nós fizermos isso, nós estamos livrando uma alma do inferno. E o que a Bíblia diz sobre uma alma? Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro. Dar todas as riquezas do mundo e oferecer para Deus: Deus, eu vou dar todas as riquezas do mundo para o Senhor, e o Senhor me dá o direito de jogar uma alma no inferno. Deus vai falar o quê? Não. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E além disso, irmãos, se nós fizermos isso, a multidão de pecados. A igreja tem duas atividades. Tem a atividade espiritual e a atividade social. Vamos dizer o seguinte, presta atenção, alguns casos extremos. Vamos dizer o seguinte, ok? Jesus vai e salva um traficante. Nós salvamos a alma dele do inferno pelo poder do nome de Jesus, é ou não é? E vamos salvar o mundo de uma multidão de pecados, porque esse sujeito podia vender droga e viciar muita gente, podia matar, podia vender droga e viciar muita gente, podia matar as pessoas, podia torturar as pessoas, é ou não é? Sim ou não? Jesus vai e salva uma pessoa que abusava das outras. Jesus salvou a alma dele do inferno. E o que fez? Evitou que várias crianças fossem abusadas. Jesus salva uma pessoa que é uma mulher prostituta. Salvou a prostituta. Jesus salva ela, cura ela, dá a ela um casamento feliz. Salvou, e a multidão de pecados, com o risco dela pegar a doença e passar a doença para muita gente. A igreja é muito grande. Cada vez que nós ganhamos uma alma para Jesus, nós estamos salvando a sociedade de vários crimes, de vários pecados, de vários males. É isso que a palavra do Senhor está falando. E Deus, quando pega esse sujeito, ou pega essa pessoa, Deus não lembra do pecado dela, mas joga no mar do esquecimento. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje no capítulo 5 de Atos, para nós terminar e a gente orar em nome de Jesus? Primeira coisa é que nós não temos que ter inveja dos ricos. Irmãos, igual eu vi o pastor ensinando, não quer dizer que todo rico conseguiu seu dinheiro de forma fraudulenta, certo? Não quer dizer. Mas também não quer dizer que muitos deles não conseguiram de forma enganosa, não roubaram, alguns fizeram isso. A gente não deve ter inveja deles, porque se eles não se converterem, não olharem para os seus pecados,
não olharem para a justiça, não olharem a ajudar o necessitado, o que está reservado a eles? O inferno, a destruição. Segunda coisa, o inferno, a destruição. Segunda coisa, meus irmãos, no tempo da tribulação, nós temos que ter o quê? Paciência. Por quê? Por quê? Só pode perder a paciência depois de Jesus voltar. Porque nós estamos vendo a volta de Jesus. A volta de Jesus, meus irmãos, como nós devemos tratar da nossa língua? Sim, sim? Não, não. E o que passar disso é procedência diabólica. Irmãos, nós podemos orar com confiança, porque Deus é poderoso para responder. E se nós vemos nosso irmão aflito, pecando, Senhor, o que nós temos que fazer com eles? Orar e visitá-lo, ensiná-lo, exortá-lo, para que ele se converta dos seus maus caminhos e chegue ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, ao teu orar em nome de Jesus. Pai eterno, ao teu nome nós damos honra, glória, louvor, Senhor, por esse término desse livro, Senhor. Ó Pai amado, nos cobre com teu sangue carmesim. Ó Deus amado, nos ensina, Senhor, a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a guardar. Jesus, meditando na tua palavra, Senhor, o quanto a tua igreja precisa melhorar. Deus nos deixa, Pai amado, não nos deixa ter inveja do ímpio, Senhor. Não nos deixa perder a paciência. Nos ajuda a confiar em ti, Senhor. Ó Deus amado, Senhor, não permita que a nossa língua seja enganosa. Pai, nos ajuda a orar mais e confiar na tua igreja, Pai, a capacidade de converter mais um irmão, salvar uma alma do inferno, Senhor, e livrar, Pai, este mundo de uma multidão de pecados. Pai, fica conosco, Senhor, em nome